Licenciados. Capítulo 5. Expansão e reforma de 1864 a 1873. 1. Superando obstáculos. A Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, inibiu o crescimento da Igreja Adventista nascente. Entretanto, no final do conflito, houve progresso renovado. Tiago White foi eleito presidente da Associação Geral em 1865. Durante a guerra, 1864, a Igreja teve o status de não combatente garantido pelo governo dos Estados Unidos. 2. Um chamado para ir ao Oeste. Na sessão da Associação Geral de 1868, os irmãos J. Penny, Logorog e de Tebordial foram nomeados para ir à costa oeste para ali iniciarem um trabalho de evangelismo. Os 14 adventistas que ali moravam pediam um obreiro. Como resultado dos apelos feitos na Review and Herald, uma tenda foi comprada. O trabalho frutificou rapidamente no oeste e espalhou-se no lado ocidental do Canadá. Em 1872, os Vites visitaram a costa do Pacífico e viram as necessidades daquele campo. Venderam a casa que possuíam em Battle Creek e doaram o dinheiro para a obra na costa oeste. O primeiro número do Size of the Times foi publicado em 4 de junho de 1874 na Califórnia. Hoje, nessa região, mora cerca de 1/3 dos membros que compõem a divisão norte-americana. 3. Mais publicações são produzidas. Em 1865, os 6 panfletos de Ellen G. White sobre saúde, ou como viver, foram publicados. Esses matérias foram produzidos como resultado da visão que Ellen White teve em junho de 1863, sobre a reforma de saúde, e os membros prontamente responderam aos seus 35 conselhos, pois havia uma tremenda necessidade de receber orientações a respeito de viver de modo mais saudável. Muitos dos líderes pioneiros tinham saúde precária por causa de sua ignorância. Os crentes haviam se envolvido ativamente na obra de temperança, mas não conheciam o aspecto positivo do viver saudável. Em 1866 foi publicado o primeiro periódico adventista sobre saúde chamado Health Reformer, o Reformador da Saúde. 4. O estabelecimento de instituições de saúde. Como resultado da segunda visão de saúde recebida por Ellen G. White, uma instituição de saúde foi aberta, em 1866. Foi chamada de Western Health Reform Institute, e mais tarde, recebeu o nome de Battle Creek Sanitarium, Sanatório de Battle Creek. A dívida foi quitada através de subscrições. Tiago White e J. P. Kellogg doaram $500 cada. O sanatório foi o primeiro de uma rede de instituições médicas. A doutora Kate Lindsay ajudou a fundar uma escola de enfermagem em Battle Creek em 1883. 5. Estabelecimento de escolas. Esforços esporádicos haviam sido empreendidos para o estabelecimento de escolas paroquiais desde 1853, sob a direção de Martha Bington em Bucksbridge, New York, patrocinada por seu pai, John Bington. A primeira escola oficial adventista do sétimo dia do mundo foi fundada em 1872 em Battle Creek por Goodloe Harper Bell, um antigo paciente do sanatório de Battle Creek. A escola funcionava em uma casa de 2 andares que originalmente havia sido construída para abrigar a editora. Hoje a igreja possui mais escolas do que qualquer outra denominação protestante. 6. Desenvolvimento de reuniões campais. Os primeiros adventistas haviam realizado reuniões campais antes de 1844. Alguns haviam se encontrado na maior tenda já erguida na América naquele tempo. Entretanto, eles já haviam sido ridicularizados por erguer igrejas em forma de tenda. A ideia de se realizar reuniões campais foi retomada 5 anos antes da organização da Associação Geral, e em 1868, a primeira campal adventista do sétimo dia foi realizada em uma fazenda em Michigan, com assistência de 2.000 pessoas. Em 1876 uma outra campal se realizaria em Boston com 20.000 pessoas presentes. Hoje, campais são realizadas em várias partes do mundo, e algumas das maiores são realizadas no pequeno país africano de Ruanda. 7. Início das escolas sabatinas.
As primeiras lições da escola sabatina apareceram no Yachts Instructor de 1852 e foram escritas por Tiago White. G. H. Bell, o professor nato, tinha tido uma experiência na 36. Escola Dominical. Em 1869, ele preparou 2 séries de lições para a escola sabatina. No ano seguinte, uma simples forma de organização foi acrescentada, e a escola sabatina estava a caminho. As primeiras ofertas da escola sabatina para as missões seriam enviadas para a Austrália, 1885, e África, 1887. Mais tarde, as escolas sabatinas da América do Norte enviaram um navio para o Pacífico Sul. O Pitcairn levou missionários a muitas ilhas daquele oceano. A ilha de Pitcairn hoje é habitada quase inteiramente por adventistas do sétimo dia. 8. Formada a Sociedade de Folhetos. A Vigilia Missionary Society, criada em 1869, fez um de seus primeiros projetos, a ampla distribuição da literatura. Stephen N. Askell tinha boas perspectivas nesta obra e organizou-a em amplas bases. Os Vites também aconselharam outras associações a formarem tais organizações, que se tornaram conhecidas como sociedades de folhetos e missionários. Hoje temos o Departamento de Publicações e o Serviço Educacional Lar e Saúde. Na Conferência Geral de 1873 foi formada uma sociedade missionária da Associação Geral. Como resultado, o trabalho missionário entre os membros cresceu. Esta sociedade continuou até a organização do Home Missionary Department em 1913. É agora chamado de Departamento da Ação Missionária.